Uma situação, ô Bruninho, que tá gerando muito blá, blá, blá em todo mundo é o começo abaixo do esperado do Mbappé, hein? O Mbappé não emplacou ainda no Real Madrid. Já vi notícia também, só que aí eu não tenho certeza da veracidade, então não dá pra gente cravar, que ele estaria reclamando de jogar mais centralizado, que ele gostaria de jogar pela esquerda, mas aí é o Vinícius Júnior, amigo. Então, se você quer jogar na esquerda, você ficasse no Paris Saint-Germain. O cara do Real Madrid hoje se chama Vinícius Júnior. Só faltava o Mbappé querer tirar o Vinícius Júnior da esquerda, onde ele foi o melhor do mundo e a bola de ouro fajuta da France Football não deu o prêmio para ele. Hoje, só para o Mbappé saber, o cara do Real Madrid se chama Vinícius Júnior. Ele foi o mais caro, ele é o melhor jogador, tá, do mundo, sem contar a temporada. Para mim é o Mbappé. Agora, chegou num clube onde tem um cara que é protagonista, que vem sendo decisivo, que é campeão de Champions, ou seja, eu acho que ele tem que chegar bem devagar e ir buscando o espaço dele. A gente sabe que o Mbappé é um cara marrento. O Mbappé não é amiguinho, não é um cara de grupo, nunca foi assim. A fama do Mbappé em todo o clube que ele passa, isso aí vários jogadores já me falaram, tá? Brasileiros. É que ele é marrentinho, ele é arrogante e que poderia interferir no clima do Real Madrid. Eu acho que ainda vai dar muito certo, tá? Que eu acho que é impossível um cara com o talento dele não dar certo. Agora, Bruno, ele tá sendo muito criticado, tanto pela torcida quanto pela imprensa, porque ele custou uma fortuna e não tá jogando o que ele custou pro Real Madrid. Só que, primeiro, vamos falar dos números, que eu não acho tão ruins, vai. Até o momento, o Mbappé soma 8 gols e 2 assistências em 15 jogos pelo Real Madrid. Mas as atuações, de acordo com a imprensa espanhola, pela Champions League, estão muito abaixo. E no duelo contra o Barcelona também foi uma atuação abaixo. Então, como na Champions, que é o mais importante, e contra o Barcelona ele foi mal, aí gera-se aí as críticas. Ele até perdeu um gol, né? Uma chance clara. Na última derrota do Real Madrid, a zebra... Claro, o Milan pode ser zebra? Não, é gigante. Mas o Real era muito favorito. E aí, o Thierry Henry, ele se meteu nessa situação. Porque é um ídolo francês, né? O Mbappé hoje é o grande nome do futebol francês. E o Henry, ele falou o seguinte sobre a situação do Mbappé, dando uma alfinetada no camisa 9, mas dizendo que ele vai melhorar. Só que aí que vem a alfinetada. Ele vai melhorar, porque não tem como piorar. O Henry falou o seguinte: acho que a equipe está frustrada com o Mbappé. Posso entender, não é fácil. Temos que dar tempo a ele. Aprender como jogar, como 9, ter vontade de se projetar. Bellingham é quem está tendo que fazer o que o Mbappé deveria fazer como 9. É quase sempre o Bellingham que tenta correr nos espaços, fazer com que a equipe jogue. Não dá para ganhar jogos assim, com o seu camisa 10 voltando, tentando defender e marcar do outro lado. E ele foi substituído. Eu também teria ficado brabo, chutando uma garrafa. Não acho que eles joguem bem como equipe, mas com a bola, ele, Mbappé, deveria fazer isso também, muito mais. O Mbappé vai melhorar, porque não tem como piorar. Foi aí a declaração do Henry. Agora, ele jogando como 9, Bruno, ele tem razão em pedir para jogar na esquerda, ou ele tem que respeitar muito o cara que já é protagonista do Real Madrid aí há 2 temporadas? O Henry, inclusive, ele fez uma análise com vídeos, né? O Henry também, ele é um ótimo analista, ele já trabalhou como treinador, como auxiliar na seleção belga, técnico da seleção olímpica da França, e ele trabalha também como comentarista, faz análises em programas de TV. Essa análise que a gente ouviu, você leu a declaração dele, ele fez com vídeos, né? Tem aí, viralizou nas redes sociais aí, quem quiser dar uma pesquisada que você vai achar. Ele mostra os movimentos no vídeo do Real Madrid atacando
o Mbappé não estava com a bola, mas ele não faz os movimentos para atacar os espaços, para dar opção, e o Bellingham acaba fazendo. Então ele mostrou vários lances assim com vídeos que o Mbappé movimenta muito pouco quando a bola não está no pé dele. O Real Madrid no todo faz uma temporada ruim, um início de temporada ruim. O time perdeu o Toni Kroos, que se aposentou, trouxe Mbappé, que é um jogador com uma... que não estava na equipe do ano passado, tem uma característica diferente dos outros jogadores, e o Ancelotti ainda não conseguiu formar um time que funcione bem coletivamente, com regularidade. Ele começa a temporada com 3 atacantes, nos últimos jogos tem atuado com 4 no meio, o Rodrigo ficou no banco contra o Milan, e no momento que o Rodrigo se machucou, ele colocou 4 no meio, às vezes Camavinga, às vezes Modric, com o Tchouaméni, com o Valverde, com o Bellingham, mas o time não se acertou, o time ainda não está bem coletivamente, isso prejudica todo mundo. Mas o Mbappé, ele é um jogador fantástico com a bola no pé, mas ele é um cara que ele tem que participar mais sem a bola também. E isso, ele tem uma postura. Na seleção da França, o Deschamps na Copa conseguiu adaptar o time para que ele ficasse mais solto sem a bola. O Griezmann virava quase um segundo volante quando a França estava sem a bola. E o Griezmann fez muito bem. O Griezmann acho que é um jogador bem subestimado. O Griezmann fez 2 Copas do Mundo excelentes, em 2018 e em 2022. Em 18, para mim, o Griezmann faz uma Copa melhor que a do Mbappé, inclusive. E o Pogba também, em 18, para mim, fez uma Copa melhor que o Mbappé. Em 22, o Mbappé faz uma Copa espetacular, mas o Griezmann também. E o Mbappé sem a bola, ele colabora muito pouco. Tanto quando o time está sem a bola, como quando ele está sem a bola, mas o time tem a bola. Aí eu acho que passa também por uma postura dele. Ele é um cara jovem, ele tem fôlego para movimentar mais, para colaborar mais quando o time está sem a bola, mas ele parece que ele dá essa impressão de que ele acha que ele não precisa mais participar de alguns momentos sem a bola. Então o Mbappé também, ele precisa ter uma postura mais participativa, mais coletiva, e o time no todo tem que melhorar coletivamente. Ele gosta mais de jogar da esquerda para o meio, mas ele pode jogar na direita, pode jogar no meio, né? Se ele for um jogador que só vai jogar em um setor do campo, ele vai ser um jogador limitado, e ele não é. Ele pode jogar em outras partes do campo. Quem também falou, né, sobre o Mbappé, antes de eu passar a palavra para o Mauro, foi o ex-jogador francês Jérôme Rotten, hoje comentarista na imprensa francesa. Ele apontou o Mbappé como principal motivo para a crise do Real Madrid. O Rotten diz o seguinte: há um tempo de adaptação, mas quando você está entre os melhores jogadores do mundo, isso tem que acontecer rápido. Estamos em novembro. E no momento há regressão. Ele é responsável. Acredito que cada vez piora os seus movimentos e a posição de camisa 9. Está fazendo coisas que são todo o contrário do que pede o jogo. Gera egos no vestiário. É um peso, um fardo. Lamentavelmente, é o primeiro responsável pelo mau começo do Real. O Real Madrid ganhou tudo na última temporada, com um time coletivo e jogadores que mostraram coragem em campo. Infelizmente, tenho a impressão de que tudo isso desapareceu. Mbappé cristaliza tudo. Sua presença frustra alguns. Outros mudaram de posição ou não jogam mais. Mas calma aí, né, Mauro? Isso aí é normal também. Chega um astro, é óbvio que alguém vai pro banco, que alguém vai mudar de posição. Agora, que o Mbappé é complicado, todo mundo no meio do futebol sabe. Complicado é jogador ruim. Complicado é jogador ruim. Aí que é complicado. Jogador bom, você tem que dar um jeito. Eu acho que tem muita gente querendo se aproveitar do mau momento do Real Madrid para personificar no Mbappé a crise, como se ele fosse o único responsável. O Ancelotti não tem nada com isso, os outros jogadores não têm nada com isso. E ganhar é isso aí, ele está falando deles aí, fulano, ciclano e tudo. Eu, sinceramente, estou um pouco me lixando porque eles estão falando. Eu acho que o Mbappé joga muito e cabe ao Ancelotti dar um jeito de organizar a equipe de maneira que ele possa render ao máximo dentro do Real Madrid. Se a adaptação inicial está sendo difícil, é um trabalho para o técnico, é um dos melhores técnicos do mundo, não é? Então cabe a ele resolver isso aí, encontrar uma saída da melhor maneira possível. Agora, o Mbappé é problema? Quer trocar pelo Gabigol? Topa? Topa? Last Dance? Manda o Gabriel mais uns 5 pra lá, então. Pelo amor de Deus, gente. Estamos falando de um dos maiores jogadores do mundo, cara. Fase ruim acontece.
Vou ter que encontrar uma saída, tem que encontrar uma forma. E outra coisa, o Real Madrid foi campeão espanhol ano passado, foi campeão da Champions League, mas não era o melhor time do mundo. O Real Madrid consegue ganhar títulos sem ser o melhor time. Títulos da Liga dos Campeões, ele não é o melhor time, ele não faz o melhor futebol, mas passa, avança, parece ter um pacto com alguma coisa, é impressionante, mas se você olhar os jogos, não era o melhor time. Até na final, contra um time que é tecnicamente inferior, de investimento muito menor que o Dortmund, no primeiro tempo escapou de tomar 2 gols, pelo menos. E aí, no segundo tempo, acabou ganhando o jogo. É o Real Madrid. Pesa a camisa enverga varal, aquela coisa toda. Agora, o Real Madrid não era um primor, não era um time irrepreensível na temporada passada, antes da chegada do Mbappé. Agora, essa transição é difícil, às vezes, cabe ao Ancelotti resolver. Mas falar do Mbappé, eu acho que dá muito ibope. Então, muita gente aproveita para dar suas cutucadas, até por uma eventual antipatia que tem em relação ao jogador. Eu não tenho antipatia nem simpatia por ele, eu só sei que ele joga muito. E tive a sorte de vê-lo em ação na final da Copa do Mundo. Em 2 minutos ele mudar completamente uma final de Copa que parecia resolvida. Aí você fala, o cara é um monstro, como é que pode isso? Se esse cara não está jogando no Real Madrid, o Real Madrid que resolve o problema. Porque eu acho que se chegar amanhã e colocar um classificado lá, vendo o Mbappé, vai aparecer uma fila de clubes querendo. Falei, vamos trocar pelo Gabriel Barbosa. Manda mais uns 3 para lá. Será que ele topa jogar no Brasil um tempinho? Pô, pelo amor de Deus, né? Estamos falando de outro nível de jogador, gente. Ô Mauro, mas só uma pergunta. Você mudaria ele de posição? Se ele não está funcionando como camisa 9? Aí uma coisa muito complexa que é difícil falar, que é a distância, né? O técnico que lida com eles, aí vai ter que, para jogar na esquerda, tem que encontrar uma maneira de encaixar o Vinícius. Enfim, acho que é o trabalho do técnico. Eles podem mudar de posição. O Vinícius deixou de ser um jogador tão preso à ponta esquerda, ele consegue circular por outros setores do campo. Mas é entrosamento, é treinamento, é boa vontade. Tudo isso aí passa pelo líder, pelo comandante e o técnico, que é o Ancelotti. É um desafio que ele tem pela frente, mas a vida é feita de desafios e se fosse tão fácil assim, não pagaria o Ancelotti que ele ganha. Ela ganha muito bem no Real Madrid, né? Põe lá qualquer Zé Mané, o cara junta os jogadores e vai lá, vambora. Não é assim. Você tem que lidar com ego, com jogadores que são estrelas, tem tudo isso, é difícil muitas vezes. Mas ele tem tamanho para isso de sobra. E acho que conhecimento também. Então é encontrar a melhor forma de fazer com que a coisa funcione. Mas essas coisas são assim, numa escala menor, quando o Haaland foi para o futebol inglês, foi para o Manchester City, né? Muito se falava, não vai se adaptar, não vai dar certo, não sei o quê, o Guardiola não joga como centroavante. O cara faz gol em números absurdos, né? Enfim, funciona. Não funciona? Claro que funciona. Consegue jogar sem ele? Também consegue jogar sem ele, joga de diferentes maneiras. Então, assim, transformam, às vezes, o grande jogador num problema, sabe? Porque isso gera uma discussão que eu acho meio vazia. A grande questão é por que o Real Madrid não está conseguindo se encaixar, o que falta, de repente, ao Ancelotti, qual a participação dos outros jogadores, é só o Mbappé que é culpado, ele tem má vontade, o que acontece? Não sei, tem vários pontos que podem ser abordados. Mas eu acho que o Mbappé tem tudo para ser a solução, não um problema. Lembrando que ele jogava com Messi e Neymar no Paris Saint-Germain e ele era o cara que decidia os jogos. Ele era o principal jogador. Não era o Messi nem era o Neymar, na minha opinião. Aliás, antes da chegada do Messi, ele carregando nas costas. O Neymar machucado, nunca estava à disposição, entrava de vez em quando e ele levando o time adiante. Não foram poucas as vezes. Inclusive naquela eliminação do PSG para o Real Madrid, né, ele foi um dos poucos que escapou, naquela afinada depois que o PSG deu com uma classificação encaminhada na outra temporada. Ele é um jogador, né, que hoje, para mim, eu não falo que foi o melhor da temporada, mas ele é o melhor jogador do mundo. E aí eu concordo com o Mauro, tem que arrumar um jeito dele jogar. Só que também tem o lado que aí o Mauro falou, complicado é quem não joga, mas ele é complicado. O Mbappé não é um cara que é amiguinho de todo mundo, o Mbappé é um cara marrento, o Mbappé é um cara de relacionamento difícil. Gabigol não é marrento? Que? Gabigol não é marrento? Muito. Neymar não é marrento? O Renato Gaúcho não era marrento? Sabia? O Neymar Romário não era marrento? Como esses dois, não. Tô falando só de brasileiros, tá? Romário, Renato. Romário o Renato também era. Renato tirava onda pra caramba e tudo. É outro tipo de marra, mas era marrento. A marra do Renato e a do Neymar é diferente. É isso que eu falo. Mas é marra. O Romário e o Gabigol são aqueles caras que não são amigos de muita gente, que não dá sorriso, que tira foto emburrado. O Marcelo não é marrento? Eu acho uma marra diferente. Então, mas você pode classificar as marras de diferentes maneiras, mas é marra. É tudo marra. É um jogador que sabe o que é bom, o cara sabe o que é bom e ele é autossuficiente, vaidoso. Acontece. Isso tem nas artes, tem no cinema. Tem ator que é marrento também. Acontece, cantor.
É assim mesmo. Alguns são cantores e jogadores também, né? Tem esse talento múltiplo, né? Consegue cantar e jogar futebol, que é uma coisa realmente sensacional. Eu vou querer ouvir o Flávio Prado também sobre essa situação, tá? Que é aí uma polêmica mundial, o Mbappé chegando no Real Madrid, e aí vai entregar, não vai, tem que ser 9, não tem, mudou de posição, tem que arranjar uma forma dele jogar na posição dele. Flávio Prado, eu acho que poucas pessoas esperavam que o Mbappé fosse chegar no Real Madrid sendo criticado. Mas também é aquele negócio, né? É adaptação. Eu concordo com o Mauro. Eu acho o cara o melhor jogador do mundo. Eu acho que uma hora ele vai emplacar nesse Real Madrid. Agora, tá fora da posição também. Dificilmente vai jogar na posição dele, que é o lado ali do Vinícius Júnior, que não é só antiguidade, é posto. O cara é o protagonista do Real Madrid hoje ali. Então, dificilmente alguém vai tirar o Vinícius Júnior. Agora, será que ele não poderia jogar pela direita? Tentar botar o Mbappé para jogar pela direita e cortando para o meio. Não sei, talvez melhor do que 9. Seria uma outra opção. Eu não sei como é que o Ancelotti vai resolver isso, mas é bom que ele resolva, senão ele vai ficar livre no mercado para vir finalmente atender o convite do presidente da CBF. Quem me falou isso foi o Luxemburgo. Quando o Luxemburgo foi lá, ele teve um bate-boca lá com o Florentino Pérez, quando o Florentino ele sacou o Ronaldo de um jogo e colocou um volante. E aí o Florentino, por que você tirou ele? Não, para proteger, o Real Madrid é outra coisa. O Real Madrid, ele trabalha os astros, as estrelas. Você tem que colocar nomes para jogar. É diferente. E aí o Luxemburgo teve a brilhante resposta. O senhor cuida da administração e eu cuido do time. Obviamente, quando ele chegou no vestiário, ele já não era mais o técnico do time. Então, o Real Madrid, quando ele contrata uma estrela, ela vai jogar. Então, o Mbappé vai jogar. Se o Ancelotti achar o lugar dele, ele não vai continuar como diretor técnico. Pronto. O Real Madrid, ele troca os jogadores. Ele faz isso com naturalidade. O Real Madrid, ele é um clube que quer trabalhar, quer ser sempre um time de estrelas, quer contratar os maiores jogadores do mundo. Então, ou o Ancelotti acha um lugar, ou ele vai acabar saindo. E o Mbappé é uma grande estrela, é o brinquedinho do momento do Florentino Pérez. E aí não adianta, o Mbappé vai jogar. Quem vai sair, quem vai ter que se adaptar, eu não sei. Mas o Mbappé vai jogar. Ou então o Ancelotti vai sair. Flávio, mas tem outra coisa também, né? Eu sei o que você quer dizer, mas o Ancelotti também não é o Luxemburgo, né? Não, mas não tem jeito. O Real quem manda é o Florentino. Então ele não vai se intrometer no time desde que todas as estrelas, todos os brinquedinhos dele estejam em campo. Se ele não achar um lugar para o Mbappé, vai sobrar para ele. Não vai tirar o Mbappé do time. Ele vai ter que achar um lugar. E aí não tem jeito, não adianta. Por exemplo, eu acho que o Rodrigo sair, teoricamente, é uma injustiça. Mas na filosofia de Real Madrid, vão jogar as estrelas. Não, tirar o Mbappé, é claro que ele não vai. Não vai barrar o Mbappé. Mas a pergunta que eu faço, Bruno, ele não vai tirar o Mbappé, mas eu acho que ele também não vai tirar o Vinícius Júnior da esquerda. Teria alguma outra posição para o Mbappé? Porque aí também, eu acho que seria muita burrice você tirar o cara que é o decisivo nesse momento para o Real, da sua posição. Mas será que não daria para botar Vinícius Júnior de um lado e Mbappé do outro? Será que não seria melhor o Mbappé jogando pela direita do que como um 9 centralizado, Bruno? Eu vejo o Real Madrid hoje mais como uma dupla de ataque do que assim, um time com pontas e centroavante. Acho que eles jogam em dupla mesmo. O Vinícius, ele não é um jogador hoje que fica tão preso à ponta esquerda. Ele é um jogador que parte da esquerda para dentro, mas ele não fica mais colado na ponta esquerda. Antes ele era um ponta mesmo, hoje ele é um atacante. E o Mbappé, ele até prefere partir da esquerda para dentro, e no Real Madrid ele está jogando mais da direita vindo para dentro, mas os dois eles formam uma dupla mesmo. Então, eu acho que vai ser assim que o Ancelotti vai tentar encaixar os dois juntos, uma dupla de ataque, e o Vinícius partindo. Acho que ele vai manter o Vinícius mais pela esquerda e o Mbappé pela direita. Acho que o Mbappé tem mais facilidade para se adaptar aos dois lados. E como eu disse, não é na ponta bem aberta. Os dois formam uma dupla, só que um partindo um pouco mais de um lado, outro de um outro. O Mbappé, ele já jogou pela direita em outros momentos da carreira dele, já jogou por dentro. O Vinícius, ele na última temporada começou a sair um pouco mais da ponta esquerda. Então acho que ele vai tentar ainda dessa maneira, né? O Mbappé partindo da direita para o meio, o Vinícius da esquerda para o meio, mas em uma dupla, né? Uma dupla de ataque, né? Não um ataque com dois pontas e um centroavante. Os dois jogam em dupla mesmo. Sim, mas seria melhor isso, né?
seria melhor botar o Mbappé mais aberto, já que não está sendo adaptado ali pelo meio, como um camisa 9, jogar mais aberto. Aí daria, na tua opinião, Bruno, você acha que daria mais certo Vinícius Júnior pela esquerda e Mbappé pela direita? Eu acho que sim, e é o que ele está tentando fazer, né? Eu não vejo o Real Madrid com um time com um centroavante fixo. Já na temporada passada não tinha, né? Desde que o Benzema saiu, e o Benzema era um centroavante que saía muito da área também, virava um 10 muitas vezes. Temporada passada era Rodrigo e Vinícius a dupla, e 4 no meio. Então acho que ele está tentando mais ou menos a mesma coisa, o Mbappé no lugar do Rodrigo. No início da temporada ele até tentou Rodrigo, Mbappé e Vinícius. Agora ele está jogando com 4 no meio e os 2 em dupla. Então acho que é assim que ele vai tentar nas próximas rodadas. Uma dupla de ataque, não um centroavante definido, não. São 2 atacantes. Porque como disse o Flávio Prado, né? O Flávio disse, ou ele arruma um lugar para o Mbappé jogar, ou ele vai embora. Primeiro que eu acho que o Ancelotti não é o Luxemburgo, né? É outra coisa, é o maior campeão de Champions da história do futebol como treinador. Real Madrid fez de tudo para ele continuar agora, mas além disso, eu acho que não é colocar o Mbappé no banco, é mudar o Mbappé de posição. Já que o Mbappé não está funcionando como um 9, coloca o Mbappé para jogar ali aberto, às vezes alternar com o Vinícius Júnior também. O Guardiola alterna muito jogador de posição, até quando eu estava lá na Inglaterra ele alternou o Savinho de lado, porque não estava funcionando. É isso, é o treinador tendo que arrumar.